Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, palavra de Deus, palavra de vida. Então nós iniciamos a nossa caminhada quaresmal e durante todos esses domingos da quaresma, a palavra de Deus vai nos mostrar como viver bem esse projeto de Deus. Hoje ela nos fala da tentação de Jesus, mas ela fala também da profissão de fé do povo hebreu. Então Moisés, já de posse na terra, já produzindo o seu próprio alimento, então ele orienta o povo. É importante você pegar os primeiros frutos, colocá-los numa cesta e levá-los diante do altar do Senhor. E ali então você vai lembrar que o meu pai era um arameu errante. Então ele foi para o Egito e ali ele sofreu dura escravidão. Agora sim, estamos aqui nessa terra que é dádiva de Deus. Então é nesse sentido que ele fazia profissão de fé. Então esse arameu errante lembra os saqueadores, os ladrões que viviam prejudicando a vida do povo. Então esse arameu, ele vivia assim. Agora não é necessário mais o roubo, por quê? Porque estão produzindo, estão trabalhando, estão vivendo da dádiva de Deus. Deus deu a terra e também deu os frutos para que eles pudessem alimentar. Então ali diante do altar do Senhor, eles faziam a sua profissão nesse Deus libertador, esse Deus altíssimo, que é providente, que não abandona, que ele cumpre de fato a sua promessa. Depois Paulo, ele também orienta aquela comunidade a fazer a sua profissão de fé em Jesus Cristo. Então, quem aceita Jesus, no seu coração, quer dizer, na sua vida, ele tem que realmente romper com as barreiras. Então, entre a comunidade, já não pode haver diferença entre judeu e grego. Por quê? Porque a sua fé em Jesus Cristo faz com que todos se tornem um só povo. Então, nesse sentido que Paulo vai orientar aquela comunidade a fazer sempre a sua profissão de fé. Então, se aceita com o coração, isso é com a vida, então com a tua boca também proclame, porque quando a comunidade se reúne e todos professam a sua fé, essa comunidade, ela ganha força.
Então ela se torna forte. Por quê? Porque nós escutamos do outro irmão que ele também tem a mesma proposta de vida que eu tenho. Então vivemos a mesma fé, vivemos o mesmo Deus. Então assim, não pode haver diferença, não pode haver barreiras, não pode haver exclusões, não pode haver pessoas abandonadas, e assim por diante. Então Paulo, ele é muito feliz nessa sua carta, nessa orientação, para mostrar que quem abraça a sua fé em Jesus Cristo, ele tem que de fato professar com a vida, isso é, levar para a vida, mas também professar com a boca aquilo que acredita. E no Evangelho, que eu já falei no início, das tentações de Jesus, então veja, também nós somos tentados. Quantas vezes dá vontade de largar tudo, quantas vezes dá vontade de sumir e assim por diante. E a tentação do poder é muito grande. Entretanto, Jesus vai mostrar que o poder é para o serviço. Então ele não é para oprimir, não é para tirar proveito, mas sim para o serviço. E o diabo, ele conhece a Escritura. Então veja que nós pintamos o diabo muito feio, né, para que as crianças, as pessoas possam ter medo dele, mas ele não é feio não, ele é muito bonito. Então ele anda muito bem vestido, ele anda de terno, ele anda de gravata, ele anda por aí todo chique. E ele tem as propostas mais tentadoras para nós. Veja, na nossa época de hoje, a tentação do consumismo. Então, quem de nós não é tentado a ser feliz, né, consumindo? Porque puseram na nossa cabeça essa falsa ideologia de felicidade. E com isso a gente acaba acreditando que eu só vou ser feliz consumindo, possuindo, tendo e assim por diante. E muitas vezes não importa se eu vou conseguir isso através de roubo, através de mentiras e um punhado de outras coisas. Então o sistemão está aí e está nos oferecendo facilidade. Depois também a tentação do prestígio. Se é filho de Deus, então atira daqui para baixo. Porque o diabo conhece a Escritura. Veja, ele responde para Jesus com o salmo que nós respondemos a primeira leitura. Então aí no versinho aí do salmo, ele vai mostrar, né, no terceiro verso que nós cantamos, que ele vai dar ordem aos seus anjos para vir guiar, para os seus pés não tropeçar. E aí Jesus também responde o diabo com outra palavra da Escritura, tirar lá Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Então muitas vezes a gente é tentado, muitas vezes a gente quer tentar a Deus, né? Então ter prestígio, então ser aplaudido em nome do próprio Jesus. Então cuidado, então precisamos estar atentos para não tentar o nosso Deus. Às vezes eu costumo brincar, né? O bispo, né? Quem sabe se ele subisse lá na torre da catedral, né, pulasse lá de cima, ele é bispo aí, né, Deus vai mandar os anjos para pegar ele, vai para ver o que acontece, não é isso? Então não podemos tentar a Deus, né, não é porque ele é bispo que agora eu vou pular lá de cima da torre, porque o Senhor vai mandar os anjos para me guiar, né, para me segurar, vou cair igual uma peninha, né, vai para ver, né? Então precisamos estar atentos com esse negócio do prestígio. E a riqueza, o poder do mundo, né? Tudo aquilo que está aí, que fascina os nossos olhos. Então, caríssimos irmãos, olhando a palavra de Deus, professando a nossa fé com a nossa vida, com o nosso coração, a campanha da fraternidade esse ano nos lembra a questão do saneamento básico. Então, Franca tem esse privilégio de ser uma das cidades do Brasil que é 100% esse trabalho realizado. E Belo Horizonte, só essas duas cidades que é 100% saneamento básico. As demais estão aí, deixam muito a desejar. Então, o povo do Brasil tem mais celular do que banheiros, por exemplo, saneamento básico. Então, temos mais celular aqui no Brasil do que banheiros para as pessoas, saneamento básico.
Então, quando a igreja, juntamente com as outras igrejas cristãs que aceitam trabalhar conosco, propuseram esse tema, então eles pensaram naquela passagem lá de Amós, né? Quero ver o rio correr, né? O riacho como uma fonte que nunca seca, o direito e a justiça. Mas para que isso aconteça é necessário que nós cristãos nos empenhemos, exijamos de nossos governantes que eles estejam atentos, porque a própria ONU declarou que é um direito do povo ter o saneamento básico e que ele deve custar 5% apenas do salário. Não é esse absurdo que pagamos de taxas aí pelo rede de esgoto e assim por diante. E depois tem a questão dos outros lixos que prejudicam a natureza. Então veja, se o povo hebreu entrou na terra e ali produzindo, ele sabia agradecer a Deus porque tinha a terra como uma dádiva de Deus. Nós parece que não temos a terra como uma dádiva. Nós esgotamos todos os recursos da nossa terra, acabamos com a nossa natureza. Como que nós queremos viver? E como que nós vamos ser presença de Deus e de Jesus Cristo se nós não preocupamos com o nosso meio ambiente, não preocupamos com a nossa casa comum? Então precisamos estar atentos para que de fato fujamos das tentações do poder, né, do ter, a ganância, e com isso a gente vai esgotando a natureza e com isso vamos esquecendo de cuidar daquilo que é de todos nós, a nossa terra, o nosso planeta.